crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Então, crianças, já se organizaram? Já organizaram o ambiente? Higienizaram as mãos? Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos utilizar para a nossa aula? Olhem lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno, né, ou uma folha para fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para apoiar no nosso material. Vou dar aí um tempinho para vocês se organizarem e organizarem o ambiente de vocês, ok? Tudo pronto, crianças? Então nós vamos começar a nossa aula. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada? Então olhem lá, nós aprendemos sobre os problemas ambientais que colocam em risco o bem-estar da população e a preservação da natureza. Nós também conversamos, né, crianças, sobre as enchentes, sobre os deslizamentos de terra, sobre o desmatamento. Também conversamos sobre a poluição, vocês lembram disso? Nós também lemos uma reportagem, olhem lá a nossa reportagem. Pecuária e indústria química trazem riscos de contaminação dos solos. Alerta o FAO. Né? Vocês lembram? Nós até fizemos um quiz sobre essa reportagem. Também assistimos 2 vídeos do Câmbio Verde e da ODS, em específico a ODS de número 12, vocês lembram? Nós conversamos também um pouquinho sobre o mapa, né? Olhem o mapa, sobre a pegada ecológica. Vocês lembram desse mapa, do que se tratava? Ah, e outra coisa, a professora Fran lançou um desafio para vocês. Quem será que conseguiu fazer o desafio? Lembram qual era o desafio? De um dia vocês deixarem separadinho todo o lixo que vocês consumissem, né? E aí ver se vocês consumiram muito ou pouco lixo. Vocês conseguiram fazer? Ah, eu recebi algumas informações aí de algumas crianças que até se surpreenderam com a quantidade de lixo que eles e seus familiares produziram, hein? E aí, a gente vai agora começar a nossa aula. Olhem o tema, paisagens e suas transformações. Antes da gente dar continuidade à nossa aula, a professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês marcarem o número da aula, o tema e a data de hoje. Conseguiram anotar o nosso tema, crianças? Então observem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá, do que se trata? Ah, legal! Eu estou escutando algumas crianças dizerem, ah, uma janela, professora. Isso mesmo. E o que será que a gente consegue ver por detrás, né?
Lá atrás dessa janela, o que vocês estão enxergando? Vocês estão verificando ali? Nós temos árvores. E ali no cantinho, nós temos, não sei se é uma parede, né? Uma rocha. O que vocês acham que é? Eu acho que é uma rocha, hein, crianças? Eu acho que se trata de uma floresta. O que vocês estão achando? E aí, crianças, eu pergunto, se vocês olhassem para fora, aí na janela da casa de vocês, o que vocês estariam enxergando? O que vocês conseguiriam ver e observar? A professora Fran, se olhar aqui na nossa sala, onde nós estamos gravando a aula, se a professora olhar pela janela, a professora consegue observar prédios, né, algumas árvores. E aí? O que vocês estão conseguindo ver? Vão bem rapidinho lá na janela e dá uma olhadinha aqui que vocês estão vendo. Ah, legal! Algumas crianças, né, estão vendo outras casas, né, carros passando na rua. Mas será que todo mundo está enxergando igual ou será que é diferente? O que vocês acham? Eu acho que é diferente o que vocês estão enxergando aí na casa de vocês do que a professora Fran está vendo aqui, né, no nosso estúdio de gravação. E isso é bem diferente, mas por que isso é diferente, hein, crianças? Olhem lá o slide que a professora Fran trouxe. Os elementos que você vê da janela da sua casa, na sua rua ou em seu bairro, na cidade onde você mora, ou em outros espaços, formam a paisagem, né? Então, crianças, quando a gente observa tudo que está em nosso entorno, tudo que nós conseguimos ver, enxergar, se forma uma paisagem. E aí a professora Fran trouxe mais algumas imagens para a gente dar uma olhadinha. Olhem lá, uma janela e aí a gente tem ali uma cidade, né? A gente consegue observar uma cidade atrás daquela janela. E ao lado a gente já consegue ver uma paisagem mais natural, né? Vocês estão vendo ali plantas, um rio, né? Morros. Legal! E aí a professora Fran trouxe o conceito de paisagem. Olha lá, paisagem é tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança. É tudo aquilo que você vê ao seu redor. E aí a professora Fran trouxe um lugarzinho aqui de Curitiba que eu aposto que muitas pessoas conhecem, que vocês já devem até ter visitado. Olhem lá qual é o lugar que a professora Fran trouxe. Quem já passeou nesse lugar? Quem já foi para esse lugar? Eu já passei muito, fui várias vezes, inclusive com a escola que a professora Fran trabalhava. Ah, legal, vocês estão rápido, é o Jardim Botânico, né? É um ponto turístico da cidade de Curitiba. Nele a gente tem uma variedade de plantas, de flores, de árvores, tem um amplo espaço, né, para o lazer. Legal, vocês gostam de passear no Jardim Botânico, né? Quando passar tudo isso, eu vou lá passear, e vocês? E aí a professora Fran trouxe outro lugar. Vamos ver se vocês conhecem. E esse lugar, alguém já foi visitar? A professora Fran já foi. Olhem lá. Como será que é o nome desse lugar? Isso, esse é o Parque Estadual Vila Velha, né? Da Vila Velha. Ele fica localizado em Ponta Grossa. E lá a formação, né, dele é de arenito, tem muitas trilhas, tem várias espécies de animais, de plantas. E é um lugar muito bacana para a gente aprender geografia. E o próximo lugar, crianças, que a professora Fran vai mostrar para vocês? Será que alguém conhece? A professora Fran não conhece, assim, a não ser por fotos, né? Eu nunca estive nesse lugar. Mas eu sei de professoras aqui que já mostraram nas suas aulas essa imagem. Do que se trata, crianças? Isso é o Cristo Redentor e ele fica no Rio de Janeiro. Ele também é um ponto turístico. E agora, esse outro aqui, com certeza a professora Fran não foi, mas há algumas professoras que já devem até ter conhecido, ter ido, ter fotos nesse lugar. Olhem que interessante.
Quando a gente olha aí, a gente já, primeira coisa que vem, né, é um ponto turístico. Quem sabe o nome desse ponto turístico? Será que ele fica no Brasil? Não, né? O nome desse ponto turístico é Torre Eiffel e ele fica em Paris, na França. E é um marco, né? Quando a gente olha as imagens nos filmes, a gente já sabe do que se trata, não sabe? E aí, crianças, agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Atividade 1. Escolha uma paisagem que você conhece, né? Ou que você está vendo, né? Descreva como essa paisagem e depois faça um desenho, né? Sobre essa paisagem. Não esqueçam aí de deixar alguns detalhes bem bacanas que eu sei que vocês fazem porque vocês são muito caprichosos, hein? Vou dar algum tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês terminam com calma, tudo bem? O que é importante a gente pensar que a paisagem é reconhecer seus elementos sociais, culturais, naturais, bem como a interação que existe entre eles, tá? E agora nós vamos assistir um vídeo para entender um pouquinho mais sobre a paisagem cultural. Esse vídeo ele foi elaborado pelo Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville. Então vamos lá assistir o nosso vídeo. O que é uma paisagem cultural? Um lugar que identifica a sua cidade? Algo que você construiu? Um patrimônio? Um sambaqui? O que as pessoas pensam? Acho que, sei lá, como se fosse tipo um Cristo Redentor, assim. É a Rua das Palmeiras, o nosso teria que ser, mas no caso não é o nosso Rio Cachoeira. Eu acho que o mirante ali, acho que é uma paisagem cultural. Eu acho que a cidade em si. Rua das Palmeiras, aqui em Joinville, o nosso museu lá da bicicleta, né? A parte de Joinville de cultura alemã. Eu imagino um espaço aberto com vários painéis, com uma série de acontecimentos. Vejo muito por aí. É a Lagoa Sanguaçu e o Mirante. Aqui em Joinville acho que é isso, né? Tem vários também, vários outros lugares. O próprio Museu Sambaqui. Para mim, paisagem cultural é qualquer manifestação coletiva. Que represente alguma fase, né, algum contato com o homem com aquele meio, né? É uma intervenção do homem na natureza. Como uma maneira de transmitir alguma informação. Pode ser colocada pelo homem ou não. É um conceito que me lembra uma certa redundância, né? Porque toda paisagem ela é uma construção humana, ela é repleta de significados, como diria o Legoff, é um espaço saturado de história. Paisagem é algo que você percebe através do teu olhar, né? O conceito de paisagem cultural pode ter duas abordagens. A primeira é uma abordagem mais física, ou seja, a intervenção cultural na paisagem, a construção que a gente faz na paisagem. Ou pode ter a abordagem teórica, que é quando o observador olha e identifica coisas na paisagem. Então, uma das possíveis interpretações do ponto de vista ambiental seria aquela unidade que a gente consegue abranger num olhar, né? Aquilo que a gente olha num ambiente e consegue diferenciar do seu entorno. A paisagem cultural seriam essas, mesma paisagem natural, mas que onde o que diferencia é um elemento cultural. As alterações humanas que aconteceram nesse espaço. Uma modalidade de patrimônio é uma proposta que visa proteger um espaço integrando todos os seus componentes, vamos dizer assim, né? O que tem de material, a paisagem natural, o ambiente natural, as pessoas e as suas práticas. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Vocês perceberam que no momento ele vem falar sobre os pontos turísticos, né? Que as pessoas reconhecem paisagem, né, como um ponto turístico. Depois algumas pessoas falaram e trataram sobre o conceito de paisagem. Certo, crianças? E aí, agora a professora Fran trouxe mais algumas imagens para a gente pensar e refletir um pouquinho sobre elas. Olhem lá, a primeira paisagem que nós temos. Vocês acham que nessa paisagem nós temos alguns elementos naturais ou elementos culturais? Observem que a gente está vendo ali um lago, um rio, uma floresta, algumas árvores. O que vocês acham? Vocês estão vendo? Eu vejo aqui nessa imagem mais elementos naturais, né? Olhando a nossa próxima imagem, e agora? Será que nós vemos elementos naturais ou culturais ou vemos os dois? Os dois, né? Vejam ali a porção da praia, as árvores como elementos naturais e as construções, né? Ali as ruas, os prédios como elementos culturais. E a nossa próxima imagem, o que vocês acham?
elementos naturais, né? Olha lá o luar, uma noite. E a nossa próxima imagem, aqui a gente já vê elementos culturais. Olha lá a transformação do homem, né? Ali uma empresa, uma casa, né? O que vocês veem ali? Então a gente vê elementos naturais e culturais. E agora? Vocês estão rápidos, isso mesmo, elementos naturais. E elementos culturais. Vocês sabiam, crianças, que o homem, ele precisa, né, os seres humanos, eles fazem essas transformações para se adaptar, né, para ficar, né, conviver melhor, fazer abranger aí as suas necessidades. E prestem atenção no que a professora trouxe como explicação. Olha lá, o ser humano modifica ou transforma as paisagens conforme as suas necessidades. A superfície terrestre não é uniforme como uma esfera. Vocês lembram? Lembram que uma aula aí, bem no comecinho, a professora Fran explicou para vocês que a Terra, ela tem um formato geóide, né? Olhem lá a imagem. A gente consegue observar as ondulações, né? Por causa das montanhas, dos morros, das regiões inclinadas. Vocês estão conseguindo perceber que ela não é tão lisinha? E agora, crianças, a professora Fran trouxe para vocês algumas imagens para a gente ver essas formações, as transformações que ocorrem, né? Então, olhem lá. A primeira é o Pico da Bandeira, que fica no estado do Espírito Santo. Vocês sabiam que nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais nós temos montanhas muito altas? Olhem lá, será que alguma pessoa conseguiria viver no morro? Até conseguiria, mas seria difícil, né, a gente chegar até essa pessoa. Já pensaram, essa pessoa morando lá em cima, tem que descer todo esse morro para vir pro seu trabalho? Acho que não é tão fácil, hein? E agora aqui a gente tem terrenos ondulados. Aqui fica em Videiras, em Terraços, no Rio Grande do Sul. O que vocês observam aí na imagem, né? Algumas plantações, um terreno próprio para plantações. E a última imagem que a professora Fran trouxe é as áreas planas, que é uma plantação de trigo no Mato Grosso. E aí, crianças, a professora Fran separou algumas perguntinhas para a gente conversar e responder juntos. Vamos lá ver se vocês estão aí antenados na nossa aula. Olhem lá a nossa primeira pergunta. Em qual desses lugares é difícil ou quase impossível de viver? O que vocês acham? Qual imagem é? Tá fácil, hein? Muito bem, quem disse que era a primeira imagem. Parabéns! E a letra B, olha lá. Onde é mais fácil de plantar e por que é mais fácil de plantar? Qual será das imagens? Será que é só uma ou será que tem mais de uma imagem? E agora, crianças, olha lá a resposta. Muito bem, parabéns para quem acertou. Mas por que vocês acham que essas imagens, né, fica mais fácil para plantar? Aí fica muito mais fácil, né, das máquinas estarem desenvolvendo o seu trabalho. Tudo bem, crianças? E olhem lá o que a professora trouxe para vocês. As transformações nas paisagens são muitas e ocorrem praticamente em todos os lugares. Vamos observar nas próximas imagens as mudanças que ocorreram na paisagem. Aqui a professora Fran trouxe para vocês duas imagens da Rua 15 de Novembro aqui em Curitiba. Uma em 1944 e a outra em 2016. Observem as modificações. Olhem que bem no meio da rua, né, a gente tem ali algumas lâmpadas. Observem a diferença em 1944 e 2016. Olha o prédio, vocês estão observando? E nessa próxima imagem, a gente tem a Praça Zacarias em 1947 e 2016.
Observem que na imagem de 1947 a rua estava alagada e a gente não tem, né, a presença ali de carros, a gente vê até algumas pessoas andando na rua, mas não tem um movimento de carros que nem a gente está vendo ali em 2016. Observem os prédios, né? E vejam que em 2016 ali a gente tem um pouquinho mais de árvores, né? Vocês estão observando? E agora, crianças, a professora Fran quer conversar com vocês sobre o bairro Atuba. Tem alguém que está assistindo a nossa aula aí do Atuba? Alguma escola fica localizada no Atuba? Tem sim, né? Estou sabendo. Olha lá, observem a imagem. Vejam a setinha. Vocês sabiam que ali em 2004 nós tínhamos, né, um clube de tiro. Observem a área, né, ali arborizada. E agora, em 2009, o que nós observamos nessa imagem? Observem que algumas coisas mudaram. O que será que mudou? Vocês estão vendo que já tem algumas construções? E em 2010, o que será que aconteceu, crianças, com ali a área arborizada? Desapareceu, né? O que será que eles vão construir aqui? E a área arborizada, crianças, virou um condomínio. O condomínio se chama Residencial Vida Bela. Olhem a imagem do residencial. Em 2015, esse residencial tem 900 apartamentos e 45 torres. E olha lá como que é o bairro do Atuba com o residencial. Quanta coisa mudou. Vocês acham que foi só ali a questão da área arborizada? Não, com certeza, até as ruas, né, precisaram sofrer aí mudanças para se adequar a atender todos os moradores desse residencial. Tudo bem, crianças? Agora nós vamos para a nossa atividade 2. Olha lá, a atividade 2. Vamos anotar o que mudou, né, ali no bairro do Atuba, o que continuou igual e por que houve essas mudanças, tá, crianças?
crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês terminam com calma, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Então olhem lá, crianças, do que se trata a nossa atividade 3. Pesquise uma paisagem em algum material que você possa recortar. Depois de recortar, observe a paisagem e responda: existem mais elementos culturais ou elementos naturais? Explique. Crianças, vocês podem utilizar aí revistas, né, jornais, o que vocês tiverem de acesso para recortar e colar. Se vocês não tiverem esse material, não tem problema, vocês podem estar desenhando, né, a atividade de vocês. Tudo bem, crianças? Então, um tempinho aí para vocês fazerem a atividade 3.
crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Se não terminou, não tem problema, depois vocês terminam com calma, tudo bem? E a nossa aula está chegando ao final, que pena, né? Mas antes de nós nos despedirmos, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Olhem lá! Hoje nós aprendemos sobre o que é paisagem e quais as características das paisagens, o que são elementos naturais e elementos culturais nas paisagens. Também vimos como a ação humana modifica as paisagens de acordo com as suas necessidades e as transformações das paisagens nas cidades a partir de fotografias aéreas e imagens de satélites de diferentes épocas. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!